Olá, meus queridos! Eu sou a Mari Freitas e eu tô aqui para contar para vocês mais um pouquinho da minha história. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou contar assim os momentos mais difíceis que eu passei no hospital. Na verdade, foram muitos, mas assim, os que mais marcaram, os que foram mais difíceis de superar, são esses momentos que eu vou dividir com vocês aqui hoje, tá bom? E antes que eu me esqueça, porque eu sou cabeça dura e eu esqueço, eu peço que você deixe aqui o seu like e que você se inscreva no canal para que você possa acompanhar mais de perto essa história e saber tudinho o que aconteceu nessa história de superação e de muita força e de muita fé, tá bom? Bom, gente, eu acho que o momento mais difícil que eu passei lá, assim, que foi, né, lógico, a notícia de que eu tinha uma doença grave, que é a mielite, e que essa doença poderia me deixar com sequelas, que essa doença poderia me deixar numa cadeira de rodas, que eu não voltaria a andar mais, talvez. Então, esse foi, assim, acho que um dos principais momentos, assim, que eu lembro nitidamente, como se fosse ontem, a carinha do meu marido, porque ele ficou muito abalado. Ele tinha acabado de perder a mãe dele, fazia 5 meses que ele tinha perdido a mãe dele, né? E a gente era muito próximos dela. Então, ele recebeu assim como se fosse uma bomba, porque, né, tinha acabado de passar por um momento difícil e a gente estava enfrentando tudo isso logo após eu ter tido uma embolia pulmonar e quase ter falecido. É, então, assim, ele ficou bem abalado. E eu lembro da carinha dele, tadinho. Ele ficou chocado, assim, ele pegou na minha mão e a médica dando notícia pra gente. E a gente olhou um pro outro e falou: não, a gente vai enfrentar isso juntos. E a gente conversou logo depois que a médica saiu. Aí eu fiquei super emocionada, ele também, né, por receber essa notícia. E assim, a gente ficou meio sem saber o que fazer. A gente não sabia nada sobre essa doença. E aí ele começou a pesquisar a respeito e, como eu falei no outro vídeo, tudo que a gente via era tragédia, né? Então, assim, a gente ficou bem preocupado, mas eu posso dizer, assim, que ele foi um alicerce pra mim, que ele foi muito forte, que ele me ajudou demais. E ele aguentou tudo, gente, ele aguentou toda a bronca, porque ele começou a ter que levar e buscar as crianças na escola, ele cozinhava, ele limpava a casa, ele fazia tudo. Lógico, ele teve ajuda, né, de alguns familiares. A minha mãe ficava com as crianças para ele poder ficar no hospital no final de semana comigo, ficava com as crianças enquanto ele trabalhava. Então, assim, foi todo um conjunto de coisas que a gente teve que mudar e, sabe, se refazer, né? A nossa vida virou de cabeça para baixo. A gente não sabia como lidar com essa situação. E foi muito difícil, mas ele foi, assim, um parceiro incrível. Ele é, na verdade, um parceiro incrível e me apoiou em todos os momentos, esteve do meu lado, sabe, me dando força. Ó, gente, fico emocionada de falar dele. Mas realmente foi um dos momentos, assim, que realmente me marcou bastante pra mim. E o segundo momento, gente, olha, eu posso dizer que foi um momento, assim, de muita dor, muita, muita, muita dor. Os médicos precisavam colher o líquido, né, da minha medula para poder fazer um exame específico que ia até para fora do Brasil e demorava bastante para sair o resultado. Acho que demorou 15 dias para sair o resultado desse exame e ela precisava colher o líquido. E todo mundo sabe, né? Assim, a gente pensa, colher o líquido é a mesma coisa daquela injeção que a gente toma na gestação. Gente, não é. Era uma agulha, enorme agulha, e só de olhar dava até arrepio. E ela precisava, era uma médica que veio pra acolher, que os enfermeiros falaram pra mim que ela era, assim, super fera em fazer isso, que ela tava super acostumada, que ela fazia isso direto. E, gente, a gente não sabe o que aconteceu. Ela não conseguia colher o líquido. A médica começou a ficar desesperada, eu também. Ela me furou 1, 2, 10 vezes e não conseguia colher o líquido. A enfermeira foi atrás de anestesia para poder aplicar anestesia para tentar ver se ficava mais fácil. E a enfermeira nunca voltava e eu falei para ela: meu, você precisa resolver isso logo, vamos fazer logo.
Ela me furou, gente, 30 vezes. 30 picadas. E o problema é que assim, o problema não é só picar. O problema é que ela picava e ela ficava com aquela agulha fuçucando lá dentro, tentando achar o bendito do líquido e não conseguia. Gente, era muita dor. Eu lembro que eu grudava naquela grade da cama, eu pedia pra tudo que era santo, pra aquilo acabar logo. Eu falava, meu Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E cada vez que eu falava que eu não aguentava mais, a médica falava assim, mais uma picada, mais uma. Ainda não consegui, mais uma. E aquilo, eu olhava pra cara do meu marido, coitado, ele desesperado, ele andava de um lado pro outro, ele pegava na minha mão, e aquilo nunca acabava. E a gente começou a ficar assim, sem saber o que fazer. Até que, graças a Deus, Deus mandou um anjo, um doutor, com o sobrenome dele era de Deus, e ele chegou e resolveu o problema. Ele me deu mais 3 picadas e conseguiu colher o líquido. Gente, eu falo assim que a todo momento eu fui amparada por vários anjos lá, mas esse, cujo sobrenome é de Deus, ele veio e resolveu. A minha vontade era de beijar o médico, era de abraçar o médico, porque assim, era tanta dor aquilo, mas tanta dor, e ele simplesmente chegou ali rapidinho, resolveu e foi uma benção, sabe? Então, assim, eu sou eternamente grata ao doutor e a todos, na verdade, que cuidaram de mim lá, mas tem alguns que ficam assim guardados no coração da gente, né? Então, esse foi um momento muito difícil também, que eu passei muita dor, mas eu fui muito forte, graças a Deus. Deus me deu muita força pra conseguir superar isso daí. E o terceiro momento, gente, olha, o terceiro momento eu posso falar pra vocês que foi um Deus nos acuda. Gente, olha, é assim, agora eu dou risada, mas lá no hospital eu falo assim que eu passei por vários momentos de superação, mas esse daí foi de humildade, foi de superação, foi de muita assim. Ai, como que eu posso dizer, gente? Olha, eu fico até sem palavras de dizer, porque foi pra mim tão difícil isso. Porque assim, eu sempre fui muito vaidosa, eu sou muito vaidosa. E eu sempre. Algumas coisas as pessoas podem não acreditar, mas assim, eu sou super pra cima, eu sou alto astral, eu brinco, eu falo, eu sou muito comunicativa. Mas pra algumas coisas eu tenho muita vergonha. E eu cheguei lá no hospital, né? Como eu disse pra vocês, eu não tava andando, eu não conseguia me movimentar, não conseguia ir no banheiro. Então eu precisava da ajuda dos enfermeiros pra tudo. Pra me dar banho, os acompanhantes que estavam comigo me davam banho, as enfermeiras autorizavam tudo, elas me ajudavam a colocar, elas ajudavam o acompanhante a me colocar na cadeira e eles me davam banho. Mas assim, eu usei fralda, gente, eu tive que usar fralda. Assim, hoje eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu superei e eu tô bem, né? Então, assim, hoje eu não tenho vergonha, mas lá eu tinha muita vergonha. Bebê Johnson, gente, eu brincava, eu falava assim pro meu marido, ai amor, fala a verdade, você sempre quis me ver de fralda de Bebê Johnson. Eu falava, ele, sabe, ele ficava mordido, mas eu brincava muito, eu sou assim, eu gosto de levar as coisas com mais leveza, sabe? Não aquela coisa de, ai meu Deus, coitadinha de mim, tô usando fralda. Não, eu brinquei com isso o tempo todo. Mas na hora de me trocar, eu tinha vergonha. Então, assim, ou era minha irmã que me trocava, ou o acompanhante que tava comigo. Meu marido não, ele não gostava não, viu? Ele tinha preguiça, na verdade, sabia? Porque dava trabalho, tinha que lavar, limpar, tal, e ele tinha preguiça, então ele não fazia não. Mas a minha irmã trocou muita fralda, gente. A gente até hoje fala, Tati, acho que ela nunca trocou tanta fralda na vida dela igual ela trocou lá, viu? E dava muito trabalho, tudo, então os enfermeiros na maioria das vezes iam. Mas eu tinha vergonha, então eu falava assim, eu quero enfermeira, eu não quero enfermeiro, eu quero enfermeira. Então assim, pra me colocar na cadeira, eu tinha que me despir, tirar toda a minha roupa pra me colocar na cadeira e eu ir pro banho. Então eu queria enfermeira. Os enfermeiros vinham quando eu apertava a campainha e eu falava assim, eu quero tomar banho. Aí eles, tá bom, vou chamar a enfermeira, porque eles já sabiam que eu tinha vergonha. E aí, gente, o que aconteceu? Eu tive um problema chamado fecaloma, que é acúmulo de fezes na barriga. Então, assim, eu tava há 11 dias sem evacuar. E aquilo já tava me incomodando, os médicos ficando preocupados,
E era uma coisa horrível. Todo dia as enfermeiras chegavam com a pranchetinha delas e falavam assim: e aí, evacuou? Eu não evacuei. Então, assim, eles começaram a ficar preocupados e aquilo começou a me incomodar, minha barriga inchada, doendo. Eles resolveram fazer um procedimento chamado Clister. Que é o Clister, gente? Como se fosse um líquido de soro, igual eles colocam na veia, que fica penduradinho lá com um caninho que eles introduzem na gente. E esse líquido, ele vai entrando para poder fazer como se fosse uma lavagem e depois a gente evacua. É coisa horrível, gente. Eu falo agora que eu não tenho vergonha não, mas lá eu morria de vergonha. E aí eles fizeram esse bendito do Clister. Eu lembro que até quem tava lá de acompanhante era a minha prima, Fernanda, era aniversário dela, gente. Coitada, era aniversário dela. E ela tava lá comigo de acompanhante. E aí eles fizeram um Clister e eu tava lá, esperando o bendito do Clister fazer efeito. Gente, quando esse Clister fez efeito, vocês não fazem ideia. Foi um Deus acuda naquele quarto. Uma coisa horrível, coisa horrorosa. Coisa horrorosa. Eu não tenho vergonha de contar hoje, porque eu superei tudo isso, eu sei que foi pro meu bem, eu precisava pro meu crescimento e tal, e tal, e tal. Mas lá, eu fiquei com tanta vergonha, minha prima no quarto, eu falei, Fer... E assim, gente, o problema maior de tudo é que além de tudo isso, eu não sentia. Eu não sentia nada, eu não sentia nada. Meu quadril era dormente, as minhas pernas eram dormentes, então eu não sentia nada. Eu não sabia se eu tinha feito, se eu não tinha feito. E eu falei pra Fer, Fer, eu não sei, eu tô sentindo um negócio, um incômodo e eu tô sentindo uma coisa diferente. Dá uma olhadinha aí que tem alguma coisa errada. Gente, vocês não estão entendendo. Quando a minha prima levantou o bendito do lençol, ó, eu vou dar um exemplo pra vocês. Sabe bebezinho recém-nascido, quando eles fazem aquele serviço assim que sobe pro body e tudo assim nas costas? Tava mais ou menos parecido. E a gente ria, mas a gente ria. Só que assim, lógico, eu dava risada pela situação, minha prima tava ali, a gente, né, tem liberdade uma com a outra. Mas por dentro eu tava com tanta vergonha daquilo que tava acontecendo comigo. Mas, né, fazer o quê? Eu dependia, gente. Eu não tinha o que fazer, você não tem o que fazer, você fica de mãos atadas, você depende da pessoa, eu não conseguia me virar na cama, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia fazer nada. Então eu precisava de alguém pra me ajudar. Aí vai eu apertar a campainha. E quem que me vem? O enfermeiro. E aí eu falo assim, viu, eu precisava me trocar, que eu acho que o bendito do Clister aqui fez efeito. Aí ele falou, ah, tá bom. Não deu 5 minutos, ele voltou, gente, falou assim, Mari, é o seguinte, a enfermeira, ela foi para um procedimento, ela vai demorar mais ou menos 1h30 para voltar. Gente, pensa na minha situação, que eu tava ali parecendo um bebê recém-nascido. E aí 1h30 naquela situação não dava, não ia rolar. Eu olhei pra cara do enfermeiro, ó, não esqueço o nome dele, Antoninho o nome dele. Eu olhei pra cara do enfermeiro, ele viu o desespero na minha cara. Ele virou pra mim, eu falo que foi anjos, porque as coisas aconteceram de um jeito que não tem explicação. E o Antoninho, o meu anjo, virou pra mim e falou assim, Mari, pensa no seguinte, ó, eu vou te dar um exemplo. Quando a gente tá reformando a nossa casa fica uma bagunça, a gente tem que cobrir tudo com lençol, é um pó danado e a gente fica com vergonha de levar as pessoas na nossa casa. E de repente, quando aquela obra termina, que fica tudo lindo e maravilhoso, com aquela sanca de gesso, aquela coisa maravilhosa, a gente tem orgulho, né, de levar as pessoas, de mostrar, de apresentar. Ele falou, pensa que você tá nessa situação da reforma. Mas se a gente te limpar e te der um banho, você vai estar no final da sua reforma, você vai estar com a casa organizada, arrumada e você vai ter orgulho de levar as pessoas. Gente, ele falou aquilo pra mim, me deu uma paz, uma tranquilidade. Eu olhei pra ele e falei, Antoninho, bora lá? Vamos dar um jeito nisso? Vamos dar um fim nessa reforma, então? E ele deu risada e falou, tá bom, vou pegar as coisas e já volto. Gente, e ele veio. Até ele chegar no quarto, eu tava falando pra minha prima, eu tô morrendo de vergonha, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer. Quando ele veio, eu falei, ah, quer saber? Eu tô na chuva, é pra me molhar. Ele veio, gente, foi conversando comigo enquanto ele tava fazendo o procedimento. Aí foi a troca de acompanhante, foi a minha irmã que chegou, aí a minha irmã que me deu o banho. E beleza, sabe? Depois, o Antoninho até brincava, ele entrava no quarto e falava assim, e aí, Mari, já posso te trocar? Você já perdeu a vergonha? Porque assim, ele me ajudou, gente, sabe? A superar aquele momento difícil ali.
E assim, hoje eu conto isso com muita tranquilidade, hoje eu tenho leveza em contar isso, porque ele me ajudou a superar isso, né? Então, assim, foi um momento muito difícil, sim, por isso que eu tô contando. Eu falei que ia falar aqui só dos momentos mais difíceis. E esse foi um momento difícil, porque assim, você tem que ter uma humildade muito grande para você, sabe, passar por uma situação é uma situação muito íntima, uma situação assim de muito, sabe, é uma coisa sua ali que você guarda ali dentro de você esse sentimento de vergonha, sabe, só que você não tem o que fazer. Então eu precisei dele, sabe, naquele momento, e ele me ajudou muito. E hoje eu conto assim, dando risada, ai, bebê John, eu vou ver se eu criar coragem. Se eu criar coragem, eu posto, coloco a foto aqui pra vocês do bebê Johnson que eu tirei. Ai, tirei até com o dedinho na boca, gente. Eu tive que fazer uma foto. E ainda mandei pro meu marido falar como eu tô sexy, de fralda, sabe? Por quê? Porque, gente, se eu ficasse lá no hospital me lamentando, chorando, ai, porque eu tô. Sabe, os dias não iam passar, ia ser um martírio. E eu não quis isso pra mim. Eu falei, não, eu tô aqui, eu quero brincar, eu quero fazer um vídeo com vocês pra mostrar aqui pra vocês os momentos mais descontraídos que a gente teve, que eu e a minha irmã, a gente fez balada no hospital. Eu vou contar isso daí pra vocês, mas em outro vídeo. Hoje aqui eu tô falando dos momentos mais difíceis. E assim, eu sou muito feliz, gente, por estar contando isso aqui pra vocês, dando risada, sabe? Brincando, porque eu sei o que eu passei lá, assim, e esse dia realmente foi, assim, eu senti como se eu tivesse uma pessoa mais humilde, como, sabe, isso eu levaria pra minha vida toda, porque pensa assim, no último degrau da humildade, foi lá onde eu desci nesse dia, sabe, um homem me trocando, eu literalmente, assim, toda suja, foi uma situação muito incômoda pra mim, mas que eu superei, graças a Deus. E a última, eu até comentei no último vídeo com vocês, que foi o momento que eu coloquei o catéter. Aqui eu até tenho uma cicatrizinha aqui, mas eu acho que não vai aparecer porque ela é bem pequenininha, senão eu mostrava pra vocês. E o catéter, eu senti dor, muita dor, depois que eu coloquei o catéter. Mas na hora que eu coloquei, eu não senti. Mas eu chorei na hora porque eu tive muito medo, né? Igual eu falei, na embolia pulmonar eu tive muita dor, então eu tinha medo de sentir dor. Até as picadas também eu tinha sentido muita dor nas picadas, então eu tava com medo. Mas assim, na hora de colocar não doeu. Doeu na madrugada, gente. Olha, por quê? Eu não sei se eles colocaram um catéter aqui e parece que ficou pegando no meu osso, assim, sabe? Aí conforme eu me movia, assim, conforme eu sentava pra comer, aquilo doía demais, gente. Doía, ficou assim uns 2 dias doendo muito, igual as picadas. As picadas também, eu fiquei uns 3 dias com muita dor, ficou totalmente roxa minhas costas, assim, próximo da onde eu levei as picadas. E assim, não tinha remédio que melhorava, não, essa do catéter. A moça me deu um monte, acho que ela me deu 3 remédios diferentes e eu falava, ainda tá doendo, ainda tá doendo. Eu chamava meu marido a madrugada inteira, eu acho que ele nem dormiu essa noite, porque foi uma noite muito difícil, que eu senti bastante dor, assim, eu não chorei muito, mas eu gemia de dor, sabe? Foi muita dor, gente, muita dor. Eu não gosto nem de lembrar, assim, é algo que realmente me marcou muito. E teve muitos momentos, mas eu acho que esses foram os principais, que eu me recordo, assim, que marcou bastante e me faz refletir muito, assim, sabe? Até hoje, e eu levo isso para todas as pessoas que me perguntam na minha história, eu conto esses momentos, porque foi momentos de superação, momento de muita força. Igual a médica disse, olha, eu nunca vi uma paciente com tanta força, porque às vezes tem homens que não aguentam, tem pessoas que às vezes são mais fortes que ela fisicamente e não aguentavam a dor. E eu aguentei, gente, olha, foram quase 40 picadas e eu aguentei firme ali, agarrada naquela grade ali da cama, mas eu aguentei. E é isso, gente. Olha, não tem muito o que ficar falando também, senão o vídeo vai ficar muito longo. Se eu criar coragem, eu coloco umas fotinhas aqui pra vocês, tá bom? De tudo isso que eu contei. E espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido cada momento aqui comigo. É muito bom pra mim estar contando, desabafando isso com vocês. E espero que eu esteja passando um pouquinho de alegria, de fé, de motivação, que é essa minha intenção com esses vídeos. E, ai, gente, só tenho a agradecer. O primeiro vídeo foi um sucesso, todo mundo
curtindo, me mandando mensagem de carinho. Eu tô me sentindo uma pessoa muito amada, mais do que eu podia imaginar. E eu agradeço de coração todo mundo que tá acompanhando essa história. Tá bom? Um grande beijo no coração de todos vocês. Não esquece de deixar o like pra mim, que vai me ajudar muito. E também de se inscrever no canal para você poder receber a notificação dos próximos vídeos. Tá bom, gente? Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!